Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, irmão, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus, amém? E pedir graça, sabedoria para que Ele possa nos conduzir aqui dentro da palavra, em nome de Jesus, que haja entendimento, né? Para a gente também receber a palavra de Deus, não no nível da mente, mas no Espírito, em nome de Jesus. Pai, obrigado por estar neste lugar, nós te damos graça, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu nome que é santo, que é poderoso, que é bendito. Pai, nesta noite nós te pedimos, Senhor Jesus, venha sobre nós através de nós. Fale conosco, Senhor, de uma forma clara, de uma forma concisa. Pega a nossa mente cativa, leva até o seu trono, quebra todas as fortalezas do adversário que há na nossa mente. Senhor, que nós possamos aprender aqui nesta noite, Pai. Nós possamos crescer, Senhor, meu Deus, na sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, livra-nos, ó Pai, de todo mal, de todo espírito de religiosidade, todo espírito contrário que não provém do Senhor. Cerque este lugar. Em nome de Jesus, toda atuação contrária, maligna dos demônios, eu creio que já foram derrubados, jogados por terra. E teu nome, Senhor Jesus, já foi glorificado em nome de Jesus. Amém? E na última aula, nós falamos ali sobre a queda do homem, né? E sobre que ele foi expulso do jardim. Nós falamos que quando ele foi expulso, os irmãos lembram que Deus tirou o homem do jardim, colocou querubins guardando a porta do jardim para que o homem não voltasse. Né, para que ele não voltasse para dentro do jardim. Falamos também sobre as sentenças que foram dadas, né? Por exemplo, o homem recebeu a sua sentença, a mulher a sentença dela, a cobra, né, a sua sentença, e assim cada um teve, ou seja, a recompensa, ou seja, o resultado daquele que plantou. Por exemplo, em Gênesis, né, onde a gente parou, capítulo 3, a partir do verso 21, amém? E ali nós falamos também, nós falamos da túnica, né, que foi feito ali no jardim, depois que o homem peca. Nós falamos que houve uma relutância, irmãos, de reconhecer o pecado, lembra? Porque Adão jogava na mulher, a mulher jogava na serpente, a serpente jogava na cobra, aliás, no querubim, no anjo caído, em Lúcifer, e isso, o pecado ia voltar de novo para Deus, né? O pecado cometido no jardim ficou um círculo, né? Adão, por que você fez isso? A mulher que o Senhor me deu. Por que você fez isso, Eva? Foi a serpente. Serpente, por que você fez isso? Foi Satanás. Aí na Bíblia não fala, mas aí imagina Deus perguntando para o diabo, por que você fez isso? Ele vai dizer, tudo isso que o Senhor fez para eles era meu, pertencia a mim, e agora o Senhor deu para eles, né? Então é como se o pecado voltasse para Deus, e Deus é justo, Deus não peca, Deus então vai tomar uma atitude. Aí os irmãos lembram do cordeiro, amém? O cordeirinho que foi matado, ele foi degolado no jardim, foi tirado, ali foi feito um sacrifício, que a Bíblia não entra em detalhe disso, mas foi feito um sacrifício porque Deus vestiu, fez pele, fez vestes para eles apareceram diante de Deus como em pele, ou seja, com folhas de figueira, né? Lembra, de onde está? Tive medo, me escondi. Onde você está? Aí o homem aparece perante Deus com folhas de figueira porque descobriu que estava nu. Deus então, o cordeiro é morto, e ali é feito a pele, com a pele é feito roupa para Adão e para Eva. Falamos isso representando a justiça de Cristo, porque agora eles pecou, alguém tem que morrer. E quem que morreu no jardim fisicamente foi o cordeiro. O cordeiro morreu, o sangue foi derramado, uma vida por outra vida. O homem, irmãos, ele morre, aqui para os irmãos entenderem, verso 21, capítulo 3, verso 21, vai dizer assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele, né, e os vestiu. No original vai falar pele de ovelha, tá, irmãos? Agora, os irmãos, aquilo que eu sempre falo, você tem que pedir para o Espírito de Deus abrir seu entendimento. Quando a pessoa lê isso aqui, ele fala assim, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Aqui não fala do sacrifício do cordeiro, irmãos. Aqui não fala que ele foi degolado.
Mas eu quero ver que, se você entende, se o cordeiro ficou sem pele no jardim, né? Imagina o cordeiro desfolado andando no jardim sem a pele, porque foi tirada a pele dele, foi tirado o couro dele, ele morreu. Os irmãos sabiam que todo animal que era levado para o templo, cortava o jugular dele, o sangue escorria, né? Ali, irmãos, por isso que tinha muitos levitas. Levitas, irmãos, hoje é tido como os cantores, né? Mas os levitas faziam parte, irmãos, do ajudamento, do andamento dos sacrifícios durante o dia. Imagina lá quantos cordeiros que eram por dia. Um cortava, um recolhia o sangue. Irmãos, de cada porção do sangue, acho que vocês ouviram a mensagem que eu tenho colocado lá, era estirado um pouco numa bacia para o sumo sacerdote entrar no lugar santo. Mas o que sobrava, por exemplo, eles abriam o cordeiro, alguém ficar preparado para tirar a pele. Aquela pele, irmãos, não se queimava a pele, a lã do cordeiro não se queimava, porque se tornaria um cheiro horrível. Era tirada a pele do cordeiro, separada. Aquilo, irmãos, era para os filhos dos levitas. Uma parte daquele cordeiro era para os levitas, porque eles se alimentavam de uma parte daquilo ali, né? Aí uma parte ia para o sacrifício, que era o sangue. Outra parte era a oblação, esqueci o nome agora. Uma parte era queimada, né? Uma parte onde estava a gordura, onde estava a carne era queimada. A outra parte era levada para o sacerdote. Então, assim, para os irmãos terem ideia, a carne consagrada a ídolo, que a Bíblia vai dizer, é que, por exemplo, existia as seitas antigamente. Por exemplo, lá a seita pedia um boi. A metade daquele boi era oferecida, a outra metade, irmãos, era vendido no mercado. Eles não faziam tudo, a outra metade era vendida no mercado. Paulo falava, era carne sacrificada a ídolo, que sobrava de lá, né? Então, irmãos, havia os levitas, eles estavam na casa para poder ajudar, então era muito. Então, os irmãos imaginam que com essa pele, voltando aqui, senão a gente sai muito, essa pele, Deus fez vestes, né? Mas o cordeiro morreu, o cordeiro foi morto, foi degolado. Quem estava na última aula, lembra? Ele só caiu a ficha quando ele viu o sangue do cordeirinho. Aquele cordeirinho, a Bíblia não diz, mas ele caminhava com eles, que está escrito num livro que, né, eles não aceitam. Mas eu creio que faz fundamento, porque aqui começa uma das primeiras manifestações do cordeiro. Então, assim, a Bíblia não dá detalhe, é pelo Espírito Santo, amém? Porque assim, é revelado. Diz assim que a glória de Deus é cobrir, né? A glória de Deus é cobrir. A glória dos reis, nós somos reis. Ele é rei dos reis. Nós somos reizinhos, amém? Você é filho de rei, então você é rei. A glória dos reis é descobrir. É descobrir isso. E aquele negócio, Deus escondeu isso aqui. Mas Ele não escondeu de mim. Ele não escondeu de você. Tanto que Ele está te revelando hoje. E a pele desse cordeiro aqui foi o primeiro cordeiro imolado no jardim. E quando isso acontece, Adão e Eva caem a ficha que morreu alguém no lugar deles. Aí vem o arrependimento na vida deles. Aí, né? Só que espiritualmente, agora, eles são desligados. Lembra? Eles estão desligados espiritualmente. O verso 22, irmãos, nós vamos falar daqui depois, andando no Espírito, nós vamos explicar isso aí para os irmãos, e vai dizer assim, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha o que Deus vai dizer, né? Por exemplo, essa essência de conhecer bem e mal, irmãos, o homem não tinha isso, porque o homem foi colocado no jardim, né? Ali ele vivia no Espírito, ele andava em harmonia. Ali, irmãos, a partir do momento que ele comeu o fruto, abriu os olhos dele, né? Mas a desobediência abriu os olhos dele. Agora a tendência do homem, irmãos, é ir para o lado do pecado, né? Ele vai dizer agora o homem é um como nós, e ele não vai saber escolher o bem. Ele vai sempre escolher o mal. Por quê? Porque o Espírito foi desligado, ou seja, aquela vida que o homem tinha com Deus, espiritual, foi desligado. Porque Deus falou assim, o dia que você comer do fruto, você vai morrer. Amém? Não morreu fisicamente, porque o cordeiro morreu, mas morreu espiritualmente,
Ele foi desligado de Deus. Agora o homem tem uma alma, o homem possui o Espírito, porque o Espírito é eterno, só com o Espírito desligado de Deus. Tá bom? Uma coisa é você tem um rádio, né, que pega um FM, por exemplo, pega um FM lá de Maringá, mas agora não pega mais. Só está o rádio aqui. Mas ele tem as faixas normal, mas ele não consegue se conectar lá. Por que não consegue? Porque foi desligado. Agora Deus precisa se manifestar para o homem de forma audível, irmãos. Lembra que antes ele falava, descia na viração do dia, Deus falava em espírito. Agora Deus tem que falar. Adão, onde você está? Deus não falou em espírito, o homem entendia. Agora ele fala em espírito, o homem não entende mais. Por que ele não entende? Porque agora o homem, ele perdeu isso. Agora Deus tem que falar, né? Pode ver que as manifestações do Antigo Testamento, o anjo aparece, né? Deus fala mesmo, falando, audivelmente falando. Por quê? Porque o homem perdeu isso. Então, já que o homem é como nós, sabendo agora o bem e o mal, ora, para que ele não estenda suas mãos e tome também agora da árvore da vida, come e vive eternamente, né? Eu falei um pouco sobre isso aqui. A árvore da vida, eu creio que no jardim eles não tinham comido. Deus falou, todas as árvores que você pode comer. Não era irmãos, a árvore da vida podia comer. Ele só proibiu de comer essa, a do conhecimento do bem e do mal. Só essa, do conhecimento, tá bom? E daí? Agora, para que ele não estenda a mão e viva eternamente. Porque o homem seria um eterno pecador, irmãos. Imagina, eterno pecador, não morre, não morreria. Imagina os homens desde a época de Adão e Eva até hoje. Não tinha mais lugar para ninguém, não tinha espaço para ninguém. Ia virar um inferno na Terra. Por quê? Porque, irmãos, por mais que o planeta Terra seja grande e enorme, não comportaria esse tanto de gente, né? Você imagina, só o Brasil tem mais de 240 milhões de pessoas. O Brasil é quase a metade da Europa. Então, assim, se o homem vive eternamente, irmãos, ele não morre. Porque agora a redenção do homem vem pela morte. Aquilo que eu já falei também, se não há morte, não há redenção. O homem precisa morrer, né? Então o que Deus faz? Quando Deus agora no verso 23, o Senhor Deus, pois, lançou o homem para fora do jardim do Éden. Eu falei também um pouco, irmãos, no original, aqui fala lançou, mas no original não é lançou. O homem ele se retirou, né? Foi retirado, ou seja, foi convidado a sair. Para quê? Na verdade, quando Deus tira o homem do jardim, Deus está protegendo o homem, né? Porque nós vemos como punição. Perdeu o direito de ficar no jardim porque pecou. Não, a punição não era punição, porque se ele pega da árvore, irmãos, aí ficaria difícil. Aí o negócio, meu Deus, né? Aquilo que a gente falou. Imagina, o povo não morre. Não tem como, não há uma geração não existe. Então, assim, Deus faz um favor para o homem. Deus estava livrando o homem. Porque se ele ficasse lá dentro, irmãos, conhecendo o bem e o mal, e sabendo que ele ia morrer mais cedo, mais tarde, o que ele ia fazer? Irmão, a sede do homem é viver eternamente, né? Até porque Deus não fez o homem para morrer. É isso que precisa entender. O homem morre depois, a partir do pecado. Cumpre a palavra que o apóstolo Paulo diz. O salário do pecado é a morte, né? Porque o homem pecou, o salário veio, a morte veio. E daí que agora Deus tem que tirar o homem, para que o homem não coma disso e viva eternamente. Então, se você olhar para um lado, você vai ver uma punição. Mas se você olhar para o outro, você vai ver um favor de Deus. Porque o homem viveria, por exemplo, naquela época ainda vivia 900, 600, 700 anos, imagina, né? Já era muito, muito, muito. Mas logo eles retornariam, o pó volta ao pó. O Espírito volta a Deus que deu, né? Logo eles retornariam. Então, assim, havendo lançado fora, aí Deus fez o quê? Colocou o querubim, né? Pois os querubins ao oriente do jardim, falamos sobre isso aí. Falamos dessa espada, amém? Inflamada que andava ao redor, né? Para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós falamos a respeito disso, né? Falamos dessa espada. Essa espada cumpre lá em Lucas que quando Jesus é levado para ser apresentado, o Simeão vai dizer, uma espada vai transpassar ele, né? Ou seja, o jardim representava o santuário.
E o homem pecou, a porta do santuário foi aberta, foi fechada pelo pecado do homem, mas agora Cristo vem e abre o santuário. Paulo vai dizer, ele abre o caminho na sua carne. Ele abriu com o seu corpo, né? O véu que estava posto diante do homem e Deus, foi rasgado por Cristo, pela sua carne. E agora o homem tem livre acesso, ou seja, a vida eterna agora, o homem, ele tem a vida eterna com Cristo, que era a vida eterna que o homem tinha antes de pecar. Agora Cristo vem e nos coloca de novo a direito da vida eterna. Nosso corpo, irmão, vai viver aqui 70, 80, no máximo 100 e poucos anos. Mas você precisa entender que depois disso a vida continua, né? A vida não é só isso aqui é só um período, muito pouco, porque a vida eterna vem depois, né? E isso foi tirado do homem quando ele pecou, né? Então, irmãos, nessa parte aqui, a gente encerra, e aí hoje eu quero ver aqui se nós vamos entrar no assunto aqui de anjos e demônios. Depois aqui no verso 4 vai falar do nascimento de Caim, de Abel. Eu não quero entrar muito nisso aqui. Os irmãos vão entender que, por exemplo, o sacrifício que foi oferecido no jardim, por exemplo, era para lembrar. Os irmãos podem ver que quando Caim e Abel, eles vão levar oferta para o altar. Caim, lavrador da terra, leva da terra. Abel, pastor de ovelha, ele leva o melhor do seu rebanho, né? Então, e ali, o altar, ele vai oferecer, ou seja, toda vez que agora que o homem está oferecendo uma coisa no altar para Deus, ele está lembrando, né, que o cordeiro está sendo morto para que eles possam viver, dentro desse sentido. Aí os irmãos vêm ali, vem o primeiro homicídio, né? Aquela coisa toda. Aí, irmãos, no verso 8, aqui no verso 8 vai falar que ele mata. Aí, irmãos, quando ele mata o seu irmão, ele vai para uma terra e chega lá, ele casa, né? Aí entra aquela história que os irmãos, nós já falamos isso aqui, com quem que ele casou, quem que ele levou, porque se a Bíblia vai falar somente que sai Adão e Eva do jardim, agora tem Abel e Caim, né? Caim e Abel, ele mata o irmão, é lógico, na nossa cabeça é tudo uma semana, né? Saiu no jardim uma semana, passou mais 7 dias, já teve filho, no outro matou. Irmãos, passou tempos e tempos, e a Bíblia não conta das mulheres que foram geradas, tá bom? Muitas mulheres foram geradas. Os irmãos têm que lembrar, têm que entender que a mulher na Bíblia, irmãos, principalmente na colocação aqui da linguagem antiga deles, a mulher não era contada, tá bom? A mulher que foi contada aqui foi Eva, foi a primeira mulher, mas as mulheres que foram geradas dela não foram contadas. Lembra lá que Deus falou que é multiplicador dela, né? Tipo assim, não se multiplica do zero. Então, se vai multiplicar, então já teve um. Então tem que ter um para poder multiplicar. Então, a ideia é o seguinte, eu já, não sei se o irmão lembra, eu falei, existem 2 raízes teológicas. Uns acreditam que no jardim não se tinham relações. Tá bom? Não se tinha relação. Por quê? Porque era um lugar sagrado, um lugar santo, aquela coisa toda. Eu não concordo com essa ideia. Porque assim, não é que eu não concordo, porque, irmãos, a religião espiritualizou as coisas, porque assim, o sexo no casamento não é pecado. Não, mas o sexo é carne. Irmãos, o espiritual, o homem espiritual, a mulher espiritual, a carne, entenda isso. Você não é anjo, lembra? Porque Adão e Eva é carne. Eles são carne, foi feito da terra. Agora você não queira pegar um anjo, né? E querer fazer ele sentir desejo sexual sem estar num corpo humano. É impossível. Então, há uma linha teológica assim, eles só começaram a ter filho depois que saiu do jardim, né? Tá, se começou a ter filho depois que saiu do jardim, então teve muitas filhas, para depois gerar Adão e Eva. Amém. Tá bom? Quem acha que o sexo dentro do casamento é pecado, e no lugar santo que era o jardim, não podia ter, né? Então fica uma coisa assim na cabeça das pessoas. Agora, a outra linha teológica é essa que eu concordo. Irmãos, Deus quando viu que Adão estava triste no jardim, irmão, ele não estava no lugar completo? Faltava alguma coisa para ele? Por que ele procurava alguma coisa?
As pessoas não param para pensar, né? Por que ele sempre, quando ele ia olhar para os animais, nós lemos no livro de Gênesis, e ele procurava uma disjuntora que era idônea entre os animais que vinham até ele. Por que ele procurava? Porque ele sentia falta. Pastor, era uma companhia, né? Ele precisava de uma companhia. Mas aí, irmãos, entenda uma coisa. Aí Deus viu, fez a Eva, explicamos sobre isso, colocou para ela, disse, essa agora, né, é a carne da sua carne, o osso dos seus ossos. Adão, quando olhou para ela, né, ele se deslumbrou. Aí a Bíblia não vai dar detalhe, né, irmãos? Aí os dois brincaram de casinha, né? E de irmãos, e de que era um querubim e uma querubia no jardim do Éden. E nunca se beijaram, pastor, não, nunca se abraçaram. Eram dois amiguinhos no jardim. Aí você pensa o que você quiser. Mas eu entendo, eu vejo assim, irmãos, que por mais que você seja espiritual, né? Essa é uma coisa que faz parte nossa ainda aqui na Terra, tá bom? Agora, existe, lógico, às vezes a pessoa tem hoje com uma genética toda deturpada, existe pessoas que, há uma genética de pessoas que ele não gosta do homem, vai fazer o quê? A mulher não gosta do homem. Aí é uma questão que tem que lutar contra isso, tem que brigar com essa natureza que ele recebeu. E a mulher não gosta, não gosta do homem, gosta de mulher, só o sangue do cordeiro. Né? Aí, então não casa, fala igual o Paulo, já que você prefere ficar sozinho, então fique. Porque casar e não ter, irmãos, o relacionamento não pode. Você arrebenta a sua vida, arrebenta a vida do outro e destrói tudo, até porque não é bom isso. Tá, pastor, mas vamos voltar aqui. Aí, irmãos, a ideia que os pastores que eu estudo, da teologia, da maturidade, é o seguinte, eles tinham relação no jardim, eles tiveram filhas no jardim, essas filhas eram chamadas como a tal das Amazonas, não tem como provar para você também. Mas quando sai do jardim, irmãos, por exemplo assim, a ideia é assim, pastor, mas elas foram criadas no jardim, elas eram santas, elas eram perfeitas porque elas foram criadas sem pecado. Alguém já disse. Mas eu falei assim, irmãos, mas a partir do momento que Adão comeu, preste atenção, o problema não era nem a Eva. A Eva comeu tudo bem, mas o problema era Adão agora. Alguém vai dizer assim que Eva comeu. Irmãos, se Adão não tivesse comido, havia uma solução. Como assim? Ela desobedeceu, havia uma solução. Só que, né, ninguém pode provar nada ao contrário. O negócio era Adão. O negócio era ele. Ele come, e através do que ele come, tudo aquilo que já existia, que foi gerado por ele, passa a receber a mesma maldição que ele. Não era depois que ele, por exemplo, quem sair dele agora vai ser mal. Irmãos, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, ele corrompeu tudo. Até quem não comeu. Isso é tão fato. Você comeu? Alguém aqui comeu do fruto? Nós não somos terríveis? Nós não comemos. Mas eles comeram. As filhas não comeram. Mas se tornaram terríveis também, igual a nós. É só pensar. É tipo assim, nós não estávamos lá. Nós não falamos, Adão não come. Me dá um pedaço para me experimentar, pelo menos. Mas aí recaiu. O que aconteceu? Pastor, mas nós nascemos, né? Nós nascemos, mas eles já estavam lá. Irmãos, aquilo que entrou pela porta, entrou corrompendo tudo, porque o homem não tinha mais ligação com Deus. E aquilo que era, irmãos, aquilo que era santo, justo, perfeito, passou só o sangue do cordeiro. Então, eles saem do jardim, tudo bem. Adão, agora Caim e Abel nasce. Ele mata o irmão e ele vai para uma terra e chega lá e ele casa. Tá bom? Você crê no que você quiser. Só que assim, ele levou uma irmã dele. E chegou lá, ele não levou só uma. Talvez várias irmãs dele foi com ele. E o homem vivia 900 e poucos anos, né? Imagina aí. E tinha que, irmãos, era o começo da criação. Os primeiros homens teriam que coabitar com as suas irmãs. Não tinha como. Né? Até, por exemplo, todos nós somos irmãos, distante, é a mesma coisa de uma raiz, de uma árvore, foi distanciando, mas tudo veio de um lugar só. Tudo veio de um lugar só. Se for olhar, todos nós somos irmãos mesmo. Irmãos, porque de Adão veio Abel, Caim, assim veio trazendo. Aí chegou lá e casou. Se algum dia, eu creio que todo mundo já fez essa pergunta. Ele foi lá e casou. Quem que ele levou? Ele levou a irmã dele.
porque as mulheres não eram contadas no nascimento. Então, antes de Adão e Eva vir Abel e Caim e Abel, tiveram muitas mulheres. Então, as mulheres vieram primeiro. E quando acontece isso, ele vai embora e leva, não sei quantos que ele levou. Casou, ali veio os filhos, imagina, aí veio os filhos, eles foram crescendo ali, foram multiplicando entre eles, né, nascendo ali, e o homem vivia muito, irmãos, né, e se tornou uma grande cidade, né, e foi aonde começou a acontecer, irmãos, os caos, porque quando chega aqui no capítulo 6, eu quero que os irmãos entendam, e quando chegou aqui, já era, né, muito tempo, já era, irmãos, tempo, aqui por exemplo, no capítulo 5, vai dizer aqui da genealogia de Sete, olha o capítulo 4, verso 25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. E Sete também, e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos, e esse começou a invocar o nome do Senhor. É tipo assim, irmãos, olha para os irmãos ver, parece que só tinha Abel e Caim, aí o Caim matou Abel, olha como era difícil nascer os homens, né? Dificuldade que era, agora nasceu Sete. Era tipo assim, irmãos, Abel, aí Abel era pastor de ovelha, e segundo os historiadores, Abel ele era músico, ele invocava o Senhor. E quando Caim mata Abel, o que acontece Caim agora? Caim, irmãos, ele passa a tomar posse do ministério de Abel. Pode ver que a música, Caim usava a música não para invocar a Deus, para os seus deleites. Mas agora, quando vem o Sete volta de novo a trazer a música para adoração a Deus, né, de volta. E ele começou a invocar a Deus. Amém? Abra agora a sua Bíblia, irmãos, aqui no verso capítulo 6 de Gênesis, tá bom? Eu não quero ler isso aqui, ó. Aí nós for ler aqui capítulo 5, esse livro é da geração de Adão, no dia que Deus criou o homem, né, semelhança, Deus o fez homem, os criou, abençoou e chamou o seu nome de Adão. No dia que foram criados, Adão viveu 130 anos, gerou filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E 130 anos depois que saiu do jardim, tá, irmão? Imagina lá, depois que ele sai do jardim, ele gerou filho. Imagina depois que ele saiu do jardim, 130 anos que ele vai gerar os primeiros. E vai dizer assim, foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, né, 800 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Irmão, 930 anos é ano que não acaba mais. É ano, entendeu? Olha quanta geração que ele viu, que ele compartilhou, que ele, né, vivenciou. Ó, viveu 705 anos e gerou Enos, né? E viveu 7 depois que gerou, ó, para você ver, só da genealogia de Sete, no capítulo 6, só conta que ele gerou Enos, mas não conta as mulheres. E viveu 105 anos, gerou Enos, e viveu 7 depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. Agora fala filhas. Foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu, e vai viver. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Viveu Cainã 700 anos e gerou Malalael. E viveu Cainã, depois que gerou Malalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Malalael 65 anos e gerou Jared. Olha para os irmãos ver, os camaradas eles iam gerar filho com esse aqui de 65 anos está novo. Hoje, né, quem chega a 65 anos, não está só o pó da bagaça.
no dedo aí. Camarada com 65 anos aí está reproduzindo alguma coisa. Viveu Malaiel depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaiel 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque, com 162 anos. Gerou Enoque, os caras tinham uma saúde de ferro. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Não sei se os irmãos prestem atenção, que ele só fala o nome dos primogênitos, tá, irmão? Só do masculino. Primeiro ele fala só do primeiro. Os irmãos podem ver. A linhagem aqui, por exemplo, Jared era o primogênito de Cainã. Agora o de Jared, ele gerou Enoque. Enoque é o primogênito de Jared. Agora vai falar de Enoque. O primogênito de Enoque continua com a sucessão. Ele poderia ter 300 homens, mas quem ganha a primazia aqui é o primeiro. Porque o judeu, ele tem isso, o primogênito, né? Ele é o primogênito, acabou. Depois que ele vai dizer assim, viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. Agora foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Agora vem o Enoque. Viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. Matusalém é o filho, é o primogênito. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Andou Enoque com Deus e não apareceu mais porquanto Deus levou para si. Ou seja, Enoque viveu 365 anos porque ele foi arrebatado. Não se viu mais. Ou seja, mas ele deixou Matusalém. Agora continua Matusalém, verso 25. Viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. E vai dizer, e viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém, 969 anos e morreu. Os irmãos sabem que esse é o mais velho, né? Não houve outro que viveu mais do que esse na Bíblia, né? Embora alguns aí quase que pegou aí na rabeirinha dele. Viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Tá? Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé Sem, Cão e Jafé. Sem, ele pega agora a primazia. Como aqui agora dá uma zerada, irmãos, a história depois aparece dando a continuação da genealogia de Sem, de Cã e de Jafé. Amém? Irmãos, aqui no verso 24, aqui fala de Enoque. Tá bom? O assunto que nós vamos falar, 80%, não vou dizer 80%, mas 60% está no livro de Enoque. Tá bom? Por que no livro de Enoque? Os irmãos vão ver com a gente. Enoque, irmãos, a forma de Enoque é diferente. Ele foi arrebatado. Imagina, naquele tempo, Deus transladou Enoque. Enoque não morreu. Enoque foi levado. Entendeu? Só que Enoque, irmãos, ele vai falar, Enoque era praticamente um profeta. Enoque, quem leu o livro de Enoque, quem já ouviu pelo menos no audiobook, os irmãos vão ver que Enoque, naquela época, irmãos, ele fala da vinda do Senhor, e das milhares e miríades dos seus santos. Então assim, Enoque é como se fosse um apocalipse do Antigo Testamento, né? Traduzindo. E aqui quando chega no verso 6, irmãos, aqui que nós vamos entrar, quando chega no verso 6,
os irmãos precisam entender aqui que no meu subtexto, no contexto, vai dizer assim, a corrupção geral do gênero humano. Vai dizer assim, capítulo 6, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas, bom? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque eles também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Aqui Deus está lançando uma profecia da destruição da terra. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, havia naqueles dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram uma só, eram más continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de havê-los feito. Mas, verso 8, Noé, porém, achou graça diante dos olhos do Senhor. Irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, mais 10 minutos para a gente tomar o café, o que nós vamos entrar agora, pastor, o que isso muda na minha vida? Irmão, você só vai ter um conhecimento. Isso vai acrescentar alguma coisa? Não, você só vai ter o conhecimento de fato. Porque, irmãos, isso aqui é o verso 6 de Gênesis. Os irmãos precisam entender que a Bíblia, ela foi escrita, irmãos, antes da gente entrar nisso aqui, eu preciso falar para os irmãos sobre os concílios que houve. Então, por exemplo, assim, os irmãos veem que a Bíblia ela é escrita de uma forma, né? Ele vai dizer lá que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e eram formosas e tomaram elas para si. Esses filhos de Deus aqui, é aquilo que eu falei para os irmãos, a teologia se divide hoje. Existe um grupo muito grande que vai dizer que os filhos de Deus seriam os filhos de Sete, né? Seriam os filhos de Abel. Eles eram os filhos de Deus. E os filhos, né, os outros que não eram tidos como filho de Deus, seria de Caim, seriam os maus. E aí diz que os filhos de Deus, ou seja, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens seriam, eu estou dizendo uma linhagem, tá, irmãos? Os filhos dos homens viu que eram formosas, né? Imagina, filho de Deus e filhos dos homens. Na teologia desse grupo, que eu não concordo, filhos dos homens, filhos de Deus, a linhagem de Sete. Filhas dos homens, a linhagem de Caim. Viram que elas eram formosas, tomaram elas para si, né? Aí, o que vai acontecer nesse ajuntamento? Vai dizer que nasceram gigantes. Vai nascer que nasceram os homens de fama, os homens sobre-humanos, né? Agora, e quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que há uma geração do mal. O mal cresce e multiplica de uma forma tão grande que agora Deus se vê obrigado a destruir totalmente a terra. Olha que história bonita. Aí Deus vem o dilúvio, arrebenta todo mundo, pronto. Deus só salva 8 pessoas. Só que não é isso. Existe uma coisa muito grande por trás disso. Por exemplo, irmãos, se a gente for estudar, irmão, tem um teólogo da nação, pensa um homem inteligente. Pensa num homem inteligente. Irmãos, entender a palavra de Deus pela mente, irmão, não vai dar certo, não. Entender a palavra direito, porque você é bacharelado disso, irmão, você só entende a palavra de Deus pelo Espírito. Eu já disse para os irmãos que a Bíblia tem 10% que é de fácil acesso. Qualquer um lê e entende. Até o leigo entende, ele entende o que está escrito ali. Agora tem coisas, irmãos, você precisa do Espírito Santo. E tem coisas também que a Bíblia não ajuda, não.
Mas por mais que ela não ajuda, os textos estão dentro dela escondidos. Está dentro dela escondido. Lembra do Bereshit? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Aí no verso 2, e a terra era sem forma e vazia. Do nada assim. A resposta está em Isaías 14. Deus criou a terra e não criou vazia. Criou para que ela fosse habitada. E daí? A resposta vem na boca de um profeta de tantos anos depois. Só que isso aqui que nós vamos aprender, o mundo antigo conhece. A igreja primitiva conhece. Os discípulos conheciam. Por exemplo, irmãos, os homens da Bíblia, eu acredito até 80, 100 anos depois de Cristo, não tinham dificuldade de entender isso aqui. O apóstolo Paulo, só que são coisas que não foram repetidas porque não vai mudar, né? Mas o homem, por pegar aquele espírito de santidade, não, no jardim não tinha relação, e não sei o que. Irmão, a religião, ela é tão demoníaca irmão, que, por exemplo, assim, olha, deixa pra lá, né? Não vou falar não, irmão, tem muita coisa que vocês não estão preparados para ouvir, tá bom? Deixa isso pra lá, vamos voltar aqui no negócio aqui. Aí o que acontece? Esses filhos de Deus, na cabeça deles, eram os filhos de Sete. Só que, irmãos, é tão clara a Bíblia, que do Antigo Testamento para trás, irmãos, os salmos, os irmãos vão ver que salmos são revelação. Quando usa a palavra pai, está sendo uma revelação. Alguém olha para o salmo, é cânticos dos degraus. Não, irmãos, muitos dos salmos são revelação profética, que Deus deu, muitas para Davi. Algumas, irmãos, existem salmos de Moisés, irmãos, salmo de Asaf, salmo de Salomão. E quando vai dizer filhos, quando ele está dizendo que viram os filhos de Deus, os irmãos sabem que a palavra filho, irmão, não era usada. Não era usada, embora Deus é pai de todos os espíritos, mas aqui na antiguidade, o homem não era tido como filho. O homem era tido como o quê? Como uma criatura. E como assim? Ninguém chamava Deus de pai. Sabe quem foi chamar Deus de pai? Jesus. Só Cristo. Abraão era amigo. Irmão, Abraão era amigo, não era nem filho. Imagina. Moisés. Irmão, Isaac e Jacó. Ninguém ousou chamar Deus de filho. Não, pastor, mas é porque lá para trás o povo tinha intimidade. Não tinha, irmão. Então, assim, esse grupo aqui, que eu vou dizer aqui, que não aceita que esses filhos de Deus, eles vão dizer que eram os filhos de Sete, e as filhas dos homens, eles vão dizer que eram as filhas de Caim. Só que tem um porém, irmão, a ciência prova e desmente tudo isso. Porque eles vão dizer que na genética do homem, aqui eles pegou a genética de um povo, pegou a genética de outro povo, houve a fecundação entre eles e saiu algo fora do normal. No genoma humano, que eles vão dizer, saiu fora da proporção, irmãos, esperada. Saiu uma coisa horrível. Porque os gigantes, irmão, tinha gigantes com mais de 100 metros. Mais de 100 metros. Aí a ciência já provou isso. Mas antigamente, irmãos, eu tinha esse espírito também. Eu não cria em dinossauro. Irmão, eu não acreditava nesse negócio. A ciência para mim era mentirosa. Mas na verdade a ciência está vindo provar a Bíblia. Por exemplo, o que os cientistas eles descobriram? Eles descobriram, irmãos, tem um canal do Discover, aqueles canal lá, eles vão dizer assim, por exemplo, irmãos, por mais que nasça uma pessoa deficiente, de um homem, de uma mulher, pegou de uma, por exemplo, você tem o seu sangue, por exemplo, A positivo, o outro é O negativo, aí não há uma compatibilidade no sangue, a criança pode nascer deficiente, vai nascer deficiente, mas tipo assim, não vai fugir dos traços. O que o cientista provou, que esses filhos dos homens, ou melhor, esses filhos de Deus e as filhas dos homens, eles se uniram e e nasceram homens e mulheres sobre-humanos. Aí a ciência vai dizer que, a própria ciência vai dizer, irmão, a ciência vai dizer assim, que esses filhos de Deus eles vão dizer assim, que eram seres de outra dimensão. Tá bom? Seres de outra dimensão. Que veio e deitou com as mulheres, tiveram filho com elas, e eles se tornaram semideuses na terra. A ciência diz isso.
Porque alguns eram deformados, irmãos, vai ver. Nós vamos aprender. E o que aconteceu aqui? Então, assim, irmãos, a ciência comprova, por exemplo, você pode pegar qualquer homem e mulher do globo terrestre. Não importa. Por exemplo, pega o africano, irmão, pega uma galega lá da Suécia, eles vão casar, vão ter filhos. O filho, irmão, não vai gerar um dinossauro. Não vai nascer uma aberração, irmão. Não vai nascer. Não vai nascer um menino com cara de peixe, com perna de gente. Por que não vai? Porque existe a genética. A genética do ser humano, irmão, já foi provado isso. Dentro do nosso DNA existe uma genética tremenda que Deus estabeleceu. Está certo que cada um tem uma. Né? Por exemplo, impressão digital, o olho, cada um tem a sua, não existe igual no mundo. Mas isso não é o problema para que a pessoa nasça distorcida. Vai nascer cego, vai nascer paralítico, mas é uma pessoa. Talvez não vai nascer com um braço pequeno por causa do problema genético do pai e da mãe, mas vai ser uma pessoa. Mas e daí, pastor? E daí, irmãos, que agora, né, a outra linhagem de pensamento é diferente, é a que eu creio, e é a que nós vamos ver no livro de Enoque, é o que nós vamos aprender, porque existe uma diferença, irmãos, de anjos caídos, irmãos, vão aprender, e demônios, porque o que aconteceu? A teologia ensinou que aquele que era um anjo, ele se tornou num demônio, e nunca foi. Demônio é uma coisa, anjos caídos é outra coisa. Só que aí a gente põe num pacote e mistura tudo. Só que qual que é o problema disso? O que isso muda na minha vida? Pastor, nem não muda nada. Só que você vai ter um entendimento disso. Você vai ver que o próprio Jesus tratou demônio como demônio. E ele tratou as outras entidades de forma diferente. Né? Existe os caídos, existe aqueles que caíram e coabitaram com as mulheres. E desse relacionamento, irmãos, é que nós vamos falar. Irmãos, eu quero começar aqui então. Só dei uma pincelada aqui. Eu quero assim, então, esse grupo que eu creio, e pela palavra que a gente já viu, eu vejo assim, que esses filhos de Deus, tá bom? Eram os anjos. Esses mesmos que se rebelaram. Eles eram, lembra quando Deus criava a terra? A Bíblia vai dizer assim, ó, os filhos de Deus se alegravam e cantavam. E as estrelas, aliás, os filhos de Deus se alegravam e as filhas das alvas cantavam. Então, assim, existe a classe filho de Deus, existe uma classe da alva, as estrelas alvas. Então, assim, eram os anjos, na verdade. Mas vamos entender isso, amém? Irmãos, eu vou começar a ler aqui, para que nós possamos entender isso aqui, irmãos. Por quê? Porque o livro de Enoque, ele não entrou no canon. O livro de Enoque não passou pelos concílios que houve em toda a história. O livro de Enoque ficou para trás. Por que o livro de Enoque não entrou? Porque o livro de Enoque, segundo os teólogos da época, ele não era inspirado. Havia muita coisa fora da casinha no livro de Enoque, né? Por exemplo, irmãos, o livro de Enoque, quem já leu, aqui, não sei se os irmãos ouviu, para mim é fantástico, muito tremendo o livro de Enoque. Não há nada assim. Por quê? Porque assim, lá ele vai falar dos zodíacos. Mas aí a religião ensinou pra gente, ensinou a gente horóscopo. Você que é de leão, você que é de touro, e bababá, bibibi. Irmão, aí a gente olha para isso e a gente pula fora. Não, esse cara aqui está meio por fora. O livro de Enoque, ele dá uma dimensão, irmãos, tremenda das 10 dimensões, né? Ele vai falar como que funciona, irmão, as estações. Olha como que Deus começou a arrebatar ele e começou a mostrar para ele, levou ele, irmãos, nos portais celestiais, começou a mostrar para ele, por exemplo, assim, os períodos de cada estação, que mês que começa, que mês que termina, por exemplo, assim, o sol, como que o sol funciona. Irmãos, ele mostrou o universo, a entrada, por exemplo, as dimensões em que os anjos estão presos, em que, né, hoje dá para a gente entender que eles estão presos, guardados, aonde que eles não podem subir, porque assim, quando o diabo foi expulso, né, o inferno foi feito por diabo e seus anjos, a gente sabe disso, mas o próprio Paulo vai dizer que Satanás e seus anjos habitam onde? Na região celestial, amém? Eles habitam na religião celestial. Então assim, há uma região aqui que eles habitam.
Então, sim, Enoque, ele dá uma claridade de tudo isso, ele fala de tudo isso e muitas outras coisas. Ele fala da volta do Senhor, fala do juízo, fala, irmãos, da corrupção do ser humano, ela fala muita coisa. Então, eu quero que os irmãos entendam. É preciso entender, irmãos, algumas coisas, né? Por exemplo, assim, eu quero começar aqui, hoje a nossa Bíblia de crente, né, a nossa Bíblia cristã, tem 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Velho. Dividido aqui, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, né? Depois vem os profetas, vem profetas maiores, profetas menores, não vou falar de coisa que não, mas eu quero que os irmãos entendam que para chegar nisso aqui, irmãos, para chegar nisso, houve vários concílios. O que eram os concílios? Os concílios eram aonde se reunia, por exemplo, assim, os teólogos da época, e eles iam decidir, irmãos, qual livro era inspirado e qual livro não era inspirado, entendeu? Então, veja bem, houve vários concílios na época, né? E um dos grandes concílios na época foi, irmãos, 363 depois de Cristo, né, no concílio de Cartago. E depois teve um outro também, 397. Esses concílios serviam para poder o quê? Para poder confirmar a autenticação do livro da Bíblia, investigar alguns livros, né, porque nem todos foram aprovados, e rejeitar outros livros também, né? Esses concílios apareceram depois de 70, por exemplo, 360 e pouco depois de Cristo. Tá aí, e que tem esses concílios, pastor? Irmãos, por exemplo, na época de Cristo, o livro de Enoque já existia. Eu passei aqui para alguns o livro de Jássias, os irmãos, já ouviu falar do livro de Jássias? O livro de Jássias já existia. Por que ele existia? Porque Samuel, ou melhor, Josué, quando ele lá no finalzinho, ele vai falar assim, não está escrito isso no livro das crônicas de Jássias, o justo? São livros, irmãos, só que são livros judaicos, da história judaica, que não entrou, que nem quem ouviu o livro de Jássias, quem leu, você chegou a ler, é coisa fora da casinha. Você vai ver no livro de Jássias, ele vai falar de Judá. Judá era um sobre-humano. Quem que era Judá? Judá, o dos filhos de Jacó. Irmão, o Judá diz que dava um grito tão tremendo que o exército tremia. Irmão, para você ter uma ideia, o Judá matou 1.000 homens. 1.000 homens, os irmãos têm uma ideia. Por exemplo, essa guerra de Israel começa quando Tamara, a filha de Diná, essa Diná, ela foi desflorada e levada por esse rei, e eles ficou com ela. Aí os filhos de Jacó, irmãos, foram se revoltar e foram para lá, arrebentou, matou todo mundo lá. Porque eles eram pelo Espírito de Deus, eles eram sobre-humanos, dentro desse sentido, né? Então, tipo assim, eles faziam coisas que, se for olhar, seriam como Sansão hoje, né? Eles corriam muito. Irmão, o Judá, ele batia assim, ele pulava, subia, se eu não me engano, uma muralha de mais de 80 metros para cima. Irmão, a guerra foi tão violenta que eles contrataram assassinos. Esses assassinos matavam muita gente, né? E foi contratado para matar os filhos de Jacó, de Israel, e eles mataram todo mundo. Então, tipo assim, irmãos, eles eram fora. Então, assim, no livro de Jássias vai falar disso, de Israel. Então, você vai falar muita coisa que não tem na Bíblia, vai explicar a história porque que Moisés era pesado de língua, né? Alguém vai dizer que Moisés era pesado de língua, tem tanta coisa que a pessoa não entende. Moisés, quando nasce, ele é adotado pela filha de Faraó, você já sabe disso. Um dia Moisés, se eu não me engano, não sei se ele tinha 5, 6 anos, segundo o livro de Jássias, ele vai até o Faraó, ele tira a coroa da cabeça de Faraó. Quando os conselheiros veem aquilo, ele fala assim, esse menino ele vai destronar o Senhor. Aí eles vão fazer um teste de fato para ver se era verdade. O que vai fazer? A coroa de Faraó tinha algumas pedras. Aí eles pegam umas pedras, eles pegam brasas, aliás, eles pegam umas pedras esquentadas no fogo como brasa, e pegam as outras pedras. É tipo assim,
Aí Moisés vai fazer um teste pequeno, ele vai colocar a mão aonde era para ser a coroa de Faraó. Aí um anjo do Senhor vem, faz ele pegar aquela pedra quente e ele põe na boca. E ele queima a língua dele. E ali ele se torna pesado de língua do seu nascimento. Vai dizer por ali. Então tem muita coisa que na Bíblia não fala. E, por exemplo, assim, irmãos, para ser Faraó, precisava falar 72 línguas. Por exemplo, existe José, que está lá no Egito, né? Nós lemos na Bíblia, aparece José, discerne o sonho de Faraó, aquela coisa mais linda, aquela coisa toda. Mas aí, o livro de Jássias vai dizer que quando ele passa por todo o teste lá, por exemplo, que ele vem com sabedoria, discerne o sonho, fala, faça isso, faça aquilo outro, o Faraó se alegra. Só que existe uma cultura. Qual é a cultura? Não se pode ser governador no Egito como o Senhor quer, sem ele falar 72 línguas. Não tem como. Aí, irmãos, naquela noite, o livro de Jássias vai dizer, apareceu o anjo do Senhor para ele. E o anjo do Senhor ensinou as 72 línguas para José. Os irmãos podem ver que Moisés falava mais de 70 línguas, porque ele era príncipe. E José, naquela noite, o anjo do Senhor ensinou ele as 72 línguas naquela época. Aí no livro de Jássias vai dizer assim, ó, havia uma escadaria, havia 72 degraus. O faraó estava lá em cima, irmãos, e José aqui embaixo. O faraó falava uma língua, José tinha que responder na língua que ele falava. Cada coisa que José acertava, ele subia um degrau. E isso foi indo, imagina 72 degraus. O faraó falava em outra língua, ele respondia, ele subia. O faraó falava uma língua, ele respondia e subia. E quando pensou que não, José lá em cima, o faraó aqui embaixo. Pronto, José se torna governador no Egito. Por quê? Porque em uma noite o anjo do Senhor ensinou José as 72 línguas daquela época. Então está no livro de Jássias, não está aqui. Irmão, tem tanta riqueza no livro de Jássias, não está nos canons da Bíblia. Por quê? Porque eles conta mais a história dos hebreus, de Israel, do povo judeu, entendeu? Não entra mais nesses detalhes aí. Tremendo, quem já leu. E daí, pastor? E daí que o livro, por exemplo, aqui, o livro de Enoque também existia. Por quê? Nós vamos ver Judas vai falar de Enoque, Pedro vai falar de Enoque. Irmão, textos dos Salmos vai falar de Enoque também. Vai falar de Enoque. Então, assim, evidência que o livro de Enoque era um livro que já existia e que os próprios discípulos usavam ele, vai ter muitas, irmãos. Vai ter muitas. Só que por que ele não entra? Por causa das coisas fora da casinha. Eram coisas fora da cabeça da pessoa. Por exemplo, irmãos, o Apocalipse. Quando você olha lá, você vai ler o Apocalipse lá, olhos como de fogo, os seus pés como latão reluzente. Os irmãos precisam entender que no concílio de 397 a.C., o Apocalipse quase não entrou. Quase não entra. Agora você imagina a Bíblia sem o Apocalipse, irmão. Que coisa que seria? Se a Bíblia vai dizer, no próprio livro de Apocalipse, vai dizer assim, ó, ai daquele que tira e ai daquele que acrescenta. Porque se ele falou que alguém ia tirar e que alguém ia acrescentar, porque ia acontecer. E aconteceu. Porque se o livro de Enoque está na Bíblia, irmãos, muitas coisas hoje as pessoas veriam de forma diferente. Porque o livro de Enoque, ele não fala de Cristo, ele chama Cristo de Senhor. Ele vai dizer assim, ó, e viu o Senhor vindo nos céus pelas nuvens com milhares e milhares dos seus santos. Isso, ó, irmãos, imagina, quem era Enoque? O sétimo, depois. Sétimo, já era anunciada a vinda do Senhor. Tá, pastor? E daí? E daí que nos concílios, ele não entra. Por quê? Porque tem muita coisa fora da casinha dele. Veja lá, irmãos. Ó, livros que não foram inspirados pelo Espírito Santo são chamados livros apócrifos. Tá bom? Isso aqui se aprende na teologia. Livros apócrifos, irmãos, eu escrevi alguns aqui, livros apócrifos do Velho Testamento, só para os irmãos terem uma ideia. Tá bom? Testamento de Adão. Só o sangue, né? Apocalipse de Moisés, irmãos. E esses daqui eu não consegui achar. Irmão, eu penso um camarada curioso. E eu fucei, eu cacei esses livros igual um doido. Eu queria ter todos esses livros, irmãos. Eu queria ler todos eles. Eu aconselho você, só se você tiver uma mente muito aberta pelo Espírito Santo de Deus, para você não ficar pensando abobrinha depois. Entendeu? Porque existem livros que foram escondidos.
Eu acredito nisso. Eu acredito, pastor, mas a Bíblia vai dizer que Deus vela pela tua palavra. Sim. Só que eu tenho que entender, irmãos, que eu pego a palavra de, por exemplo, eu pego uma profecia de Deus, né? E jogo ela em cima do livro. Não sei se os irmãos me entendem o que eu quero dizer aqui. Porque, irmãos, é tipo assim, não, mas se o livro de Enoque fosse, ele estaria lá. Se o livro de Jássica fosse, ele também estaria lá. Se tirou porque Deus não quis que tivesse lá. Deus é que não, irmão, porque houve reunião de homem. Nessas reuniões, muitos deles não tinham a direção do Espírito Santo de Deus para poder entender. Irmão, hoje no dia que nós vivemos, a tecnologia que nós temos, irmão, os irmãos sabem disso, a bateria foi usada a partir dos anos 80 para cá, irmão. Você sabia que bateria era pecado, era coisa do capeta. As igrejas começaram a trazer bateria, foi as igrejas comunidade, a partir de 80, 84. Não podia não, sabe aqueles solos de guitarra, que como é que chama? É solo mesmo, né? Que faz aquele solinho assim, aquele chorinho. Podia não, irmão, era o teclado, o piano, irmão. Malemão, violão, e olha lá ainda. Você vê hoje a congregação, tem bateria lá? Não tem. Por que não tem bateria? Porque tem. O pífaro pode, os instrumentos de sopro pode, mas os bombos que tinha na tatuagem de Lúcifer, quando ele fazia a administração lá no jardim, ele não pode, porque a bateria era coisa do cão. Irmão, até hoje, você vai ver denominações, igrejas que até hoje ainda tem a mente fechada para muita coisa, igreja. Irmão, tem gente que se você tocar um louvor aqui de samba, ele desvia. Porque o negócio não é o ritmo, é porque você não gosta. E quando você não gosta, você atribui a uma coisa dizendo que é Deus que não gosta. Por exemplo, assim, não, pastor, mas não pode, porque... Por que não pode? Mas foi, irmão, a música veio do céu. Não importa ela, qual que seja. Não, mas eu não vejo, porque a religião ensinou a gente que é toda harmonia. Eu só sei de uma coisa, a música tem que glorificar a Deus. Não glorificou a Deus, não, cai fora. Colocou Deus, não exaltou Deus, não buscou a face de Deus, esquece aí. Entendeu? Então, se é hoje, no dia que nós vivemos, tem gente que tem dificuldade, irmão. Irmão, tem gente que não, por exemplo, assim, ele tem dificuldade de entender a Trindade. Ele tem dificuldade de entender, irmãos, o Espírito Santo. Hoje, no dia de hoje, imagina antigamente. Hoje você vai no Google ali e pronto, fé. Vai te dar uma lista, estudo, do jeito que você imaginar, vai te dar lá. Antigamente, irmão, os caras iam para os mosteiros, os monges, era a Bíblia, eles tinham que ler. Martinho Lutero, né, o grande reformador da história, né, por que a Bíblia era proibida na época dele? Porque o povo não conhecia a verdade. E o povo era preso, escravizado dentro de um ensino religioso, dentro de uma prática religiosa daquela época, para poder trancar o povo naquele sentido, irmãos. Entendeu? Veja aqui, irmãos, a Ascensão de Isaías. É lá do Velho Testamento também, são livro apócrifo. A Ascensão de Isaías, né? Conflito entre Adão e Eva com Satanás. Isso são livros que foram escritos, né? Que eles têm tido como se fosse apócrifo. Não consegui achar nenhum deles. Veja ali, Epístola de Jeremias, lá no Velho Testamento. Segunda Esdras, tá bom? Visão de Esdras. Aí vem primeiro Baruque, terceiro Baruque, aliás, segundo Baruque, terceiro Baruque, e aí vem terceiro Macabeu, quarto Baruque, livro de Jubileus, Paralipomenos de Baruque e Salmo 151. Esses daqui são os que, se eu não me engano, tem na Bíblia Católica. Salmos de Salomão. Existe muitos salmos de Salomão, só que esses daqui são a parte. E Samuel apócrifo, que eles vão escrever. Enoque, né, existe, e agora entrou Enoque, tem duas versões, que é etíope e a outra que é eslavo. E daí, pastor?
E daí, esses aqui são os livros, né, do Antigo Testamento. Tem mais ainda. Ó, textos... esses daqui são os livros católicos, que a igreja protestante, né, separou. Ficou lá, 66 livros na nossa, 27 no Novo, 39 no Velho. Aí separou da igreja católica e ficou 7 livros a mais. O irmão sabe disso. Ou até mais, né, não sei. Vai dizer assim, ó, esses são considerados apócrifos, né, pelo protestantismo, mas estão presentes na Bíblia católica. Ó, Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, Carta de Jeremias, Oração de... Isso aqui acho que não está, né? Que eu tenho Bíblia católica, não vi isso. Oração de Azarias, História de Susana, Bel e o Dragão e a versão grega do livro de Esther. Esses daqui são algumas versões que estão em algumas Bíblias católicas. Não sei. Agora, apócrifos do Novo Testamento. Já vamos encerrar, irmãos. Ó, apócrifos do Novo Testamento. Evangelho da infância de Jesus. Aí, por que você está falando isso, pastor? Eu quero falar para os irmãos, eu quero explicar isso aqui bem com detalhe. Se o irmão não concordar, não tem problema. Eu quero que os irmãos entendam. Mas eu quero que os irmãos entendam um livro que era para estar no canon da Bíblia, porque tem base bíblica para ele. Não colocaram ele porque não acharam certo por causa das coisas que está escrito nele. E para mim, passar para os irmãos o que os irmãos vão entender só pela Bíblia, você vai entender também. Mas pelo livro de Enoque, você vai ficar muito mais claro sem entender que os filhos dos homens, irmãos, que os filhos de Deus foram os anjos caídos. Amém? E as filhas dos homens foi a gente mesmo, daquela época, lá, os homens daquela época. Então, voltando aqui, livro apócrifo do Novo Testamento. É tipo assim, todos nós hoje somos santos. São Wagner. Como é que é o nome do senhor? São Walter. Era uma expressão que os católicos usavam com respeito, entendeu? Mais respeito. Existe muitos ainda. Irmãos, vamos ler, é mais simples, o Evangelho de Mateus. Né? Vamos ler o Evangelho de São Mateus, já não cai bem, né? Ou vamos ver o Evangelho de São Lucas. Na denominação da Igreja Católica, dos protestantes, que é nós, não fica mais bom. Chegar aqui, ó, vamos ler a carta do Evangelho de São Marcos. Vamos ler o Evangelho de Marcos, irmãos, amém? Tipo assim, mesma graça que estava na vida dele está na nossa. Só que assim, São Marcos, porque o católico, ele tem a idolatria. Né? Eles creem, eles adoram homens. Fica aquela história de canonizar o fulano, o Beltrano, sendo que todos que nasceram em Cristo são santos. Né? Se o cara fez um milagre, ele é mais santo do que o outro. Então é na cabeça deles. Então essa expressão deles que choca. Né? Então, na verdade, eles precisam ser libertos desse espírito, porque, irmãos, isso foi entranhado desde o nascimento deles. Olha, para você tirar uma pessoa do catolicismo, quem aqui já foi católico, você sabe, não foi fácil, porque a maioria era apegada a Maria, Aparecida, a não sei quem, cada um tinha o seu santinho de estimação, né? Cada um tinha as suas idolatrias na sua casa, porque isso foi ensinado. Então os irmãos veem como que a igreja se perdeu. E tudo isso, sabe quando começou, irmãos? Eu já falei isso aqui, através de Constantino lá atrás. A igreja era tremenda, crescia. O que Constantino falou? Quem tem um livro A História dos Hebreus, uma hora você lê lá, bem lá no começo, depois de 70 anos ali depois, vai passar muito tempo ali, ele cansou de matar crente, mata 10, levantava 20, matava 20, levantava 40. O que ele vai fazer? Vamos fazer o seguinte, não vamos matar mais não, vamos entrar no meio deles. Nós entrando no meio deles, nós muda eles. E foi o que aconteceu. Entrou devagarinho. Nosso rei da Constantinopla, rei, se converteu nada, irmãos. Eles estavam enganando o povo né, essa palavra não consigo falar, como é que é? Lidrubuino. Essa palavra aí. Enganando o povo, né? Ludibriando o povo, olha só. Ludibriando o povo. Aí, irmãos, o que aconteceu? Eles conseguiram entrar dentro da igreja. Eles conseguiram fazer as coisas.
E quando eles pensou que não, eles tomou conta da situação, irmãos. Porque assim, ó, o diabo tem, no livro de Oséias, já existia, né? O meu povo perece, o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Então, ele falou assim, eu tiro o conhecimento do povo e eu destruo eles. Porque aí é pela palavra. Por exemplo, quando você crê numa coisa, é difícil, irmão, por exemplo, se a pessoa não crê que Deus é Deus, e ele aprendeu desde criança que não é Deus, ele vai sofrer. Por que ele vai sofrer? Porque ele está crendo errado. Então, assim, só volta o favor de Deus quando você muda a sua crença. Isso é chamado de arrependimento. Quando você muda a sua crença a respeito de Deus. Então, por exemplo, assim, por exemplo, quando ele entra na igreja, Constantino, ele entra na igreja, já é uma atuação maligna do diabo. Porque, irmão, a história vai dizer que o negócio estava tão rápido assim, ó, Jesus já era para ter vindo. Porque o evangelho esparramou assim de uma tal forma, tão tremendamente, que aí o que aconteceu? O diabo é inteligente, o povo é destruído porque falta conhecimento. Então eu vou tirar o conhecimento, vou tirar a clareza deles. Eles vão ficar na ignorância. E o que eles vão aprender, vai aprender errado. E a fé com Deus é uma só. Não adianta, irmão, se você crê em Deus, você não crê em Deus. Aí o que aconteceu? Aí o homem começou a toda a idolatria. Começou a crer em Maria. Né? Não, mas ela nasceu, ela era de Jesus, então ela é santa. Não, ela não morreu, ela foi arrebatada. Aí mas ela gerou o Filho de Deus. Olha só, começou a trazer a cabeça das pessoas. O que a pessoa faz? Se voltou para o homem. A criatura começou a adorar a criatura. E deixou de adorar o Criador. Então, o diabo, ele reina até hoje pela falta de conhecimento. Entendeu? Então, assim, entra a ignorância do homem e a astúcia do diabo, irmãos. Ele entra. E por que Deus permitiu? Essa seria uma boa pergunta. E que eu ficaria sem resposta para você. Por exemplo, assim, só que de tempo em tempo, irmãos, por exemplo, Deus usou Lutero. Entendeu? Deus usou Lutero, um homem, não sei como é que era em outras nações, mas Deus usou, porque aí o catolicismo ele cresceu em todo o mundo. Em todo o mundo ele era enraizado, o que fazia aqui, fazia em todos os lugares. Mas veio Lutero e a notícia esparramou em todos os lugares, aí veio a reforma protestante. Né? Até hoje, os irmãos veem a situação que é desse povo. Irmão, você liga a televisão lá, está lá aquele canal. Não sei você. Então, assim, e duro, eu também tinha um negócio daquele lá. Eu era criança, né? Eu vim para Cristo com 11 anos. 7 anos eu me lembro, das procissões que a gente participava, né? Em Minas era um lugar muito de idólatra. Aí tinha a padroeira da cidade. Aí nós fazíamos nas procissões, aquela coisa toda, fazer aquele negócio todo. Irmão, é uma coisa assim que não há vida. Quem já foi de lá? Não há vida. Você pode estar lá, você pode estar... Deu uma melhoradinha aí nos carismáticos, mas vieram e cortaram. Aqui em Cianorte, aqui, irmãos, eu ganhei bastante carismático para Jesus. Porque eles quase se igualavam ao cristianismo. Começaram a falar línguas estranhas, irmão. Eles não tinham missa, eles tinham culto, eles pregavam. Era tremendo, irmãos. Tinha vez que nós subindo para casa assim, ó. Nós passávamos no colégio em que eles alugavam para fazer os louvor. Irmão, você escutava aqueles hinos que a gente cantava. Você se arrepiava do lado de fora. E Deus libertou muita gente. E se tivesse continuado, irmãos, eles teriam perdido muita gente. Mas aí veio e cortou. E desligaram. E Evangelho da infância de Tomás. Tá bom? Evangelho Pseu de Mateus. Irmãos, olha só, isso é do Novo Testamento. Evangelho árabe da infância de Jesus. Eu já falei aqui da infância de Jesus, né? Já falei alguma coisa aqui desse evangelho da infância de Jesus. Existem umas coisas, irmãos, que parece que dá para você acreditar desse evangelho aqui. Esse evangelho da infância de Jesus, eu consegui achar ele. Fala assim que quando José sai de Jerusalém e vai para o Egito, ele faz uma caminhada. E nessa caminhada existem ladrões salteadores. E quando está José, Maria e Jesus recém-nascido, vai juntando pessoas junto com eles para poder ir para o Egito. Estão fugindo também do censo, aquela coisa toda lá. E eles
param em alguns lugares, aí no Evangelho vai dizer que quando Maria dava banho em Jesus, e tinha uma mãe que tinha um menino, que ele tinha uma deficiência no corpo dele. Quando ele colocou, a mãe colocou aquela criança na água que Jesus tomou banho, a criança ficou curada. Assim, você acredita se você quiser. Tá? Por exemplo, os ladrões tentavam chegar perto de Jesus, mas quando eles iam chegar, eles viam uma multidão em volta, eles indo para o Egito, tudo isso indo para o Egito. Aí parou num lugar, aí um dos salteadores falou assim: escuta, quem que é esse que vem com vocês? Por quê? Porque nós de longe a gente tenta aproximar, faz tempo que nós estamos tentando, vai roubar vocês, mas a gente vê que parece que tem um rei entre vós. E nós não conseguimos chegar por causa desse grande exército que há entre vós. Então, assim, são coisas que, né, eu acredito que tem uma parte de fundamento, e tem outras que já não tem muito, né? Mas José o carpinteiro. Aí Evangelho de Gamaliel. Gamaliel era o segundo homem mais sábio daquela época, né? Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Pedro, né? Existe carta, 1 Pedro, 2 Pedro, né? E declaração de José de Arimateia. Talvez seria ali uma expressão que José de Arimateia vai falar. Esses daqui eu não consegui achar também esses daqui. Mas amém, irmãos. Então eu quero fazer igual a história, eu quero ir devagar com os irmãos dentro desse sentido aqui e mostrar para os irmãos assim como eu vejo, como eu entendi, entendeu? Pastor, por exemplo, são coisas que deve pregar na igreja? Irmãos, eu acredito que não. Vai ficar por conhecimento seu mesmo, embora isso aqui vai estar lá na internet, se você quiser ouvir depois, passar para alguém, fica à vontade, mas você vai entender isso aqui, amém? E você vai saber a diferença de um anjo caído para um demônio, que é totalmente diferente um do outro, embora isso não acrescenta nada na minha vida, espiritual só conhecimento, amém, irmãos? Vamos colocar de pé, aí vamos orar então. Pai, obrigado por esse momento que tivemos aqui, nós te damos graça, te louvamos, te exaltamos, Espírito Santo de Deus, que nós possamos aprender mais e mais da sua palavra, e que nós possamos crescer na graça, também crescer no conhecimento, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Espírito Santo de Deus, meu Deus, amadurecer, Senhor, na tua palavra. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz, cobre-nos com teu sangue precioso, abençoa o que vai a pé, o que vai de carro, leva todos de volta para sua casa, debaixo de segurança e guardando em nome do Senhor Jesus. Amém?